Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, o vídeo de hoje é a dica de um dos nossos queridos inscritos aqui, mais um dos nossos queridos inscritos, e a gente vai ver um deboche que Hollywood fez com Bruce Lee, não é? Mesmo depois de falecido há tanto tempo, os caras ainda não perdoam e fazem questão de, sempre que tem uma oportunidade, vira e mexe, em tempos e tempos, eles tentam denegrir a imagem do cara. E por que isso acontece? Bom, se você voltar um pouquinho na história do nosso canal, mais ou menos 6 anos atrás, quando a gente criou o nosso primeiro canal, não esse, o nosso primeiro canal, esse já é o terceiro, para você ver como eles gostam da gente, né? Nós já fizemos 3 canais, porque toda vez a gente levava strike e ficava à beira de perder os canais. Então esse foi o terceiro e o que sobreviveu até hoje. Os outros até estão limpos hoje, mas tomaram muito strike e ficaram naquela linha vermelha. E esse foi um dos nossos vídeos de sucesso. Inclusive é uma dica para você que está começando, quer ser um youtuber também, né, quer gravar vídeos e tal. Você só vai conseguir sair do anonimato, meu caro irmão, quando você tiver um vídeo âncora, né? Que são esses vídeos atemporal, que não importa a época que passe, ele sempre está pegando views e trazendo inscritos para o seu canal. Para você ter ideia, esse vídeo do Bruce Lee, embora seja um vídeo bem antigo, ele já conta com 3 milhões, mais de 3 milhões de visualizações, foi um verdadeiro sucesso. O nosso canal ele foi muito prejudicado, porque nós tínhamos vários vídeos desse tipo aqui. Inclusive o quadro mais apreciado pelos inscritos, o nosso quadro de maior sucesso, era a realidade por trás do mito. Quadro inclusive esse que a gente fez, o vídeo do Bruce Lee. A gente sempre mostrava a história polêmica de grandes celebridades que pisaram na terra e davam a nossa visão, inclusive baseada em pesquisas, de o porquê aconteceu sérios eventos com essas pessoas, né, esses grandes artistas, que você vai ver que estranhamente sempre acontece algum acidente, não é, com as pessoas que vão contra o sistema. Foi o caso de Bruce Lee. Aconteceu com Bruce Lee também, aconteceu com o filho dele. O filho dele, vocês sabem, o Brandon Lee, também na hora que ele foi fazer as filmagens do Corvo, também era um cara que estava em ascensão, estava crescendo muito, realmente começando a ter o mesmo nome do pai, impulsionado inclusive pelo nome do pai, e de repente foi fazer a cena lá do Corvo, né, um grande filme inclusive, e colocaram balas de verdade e acabaram tirando a vida do cara. Bruce Lee, a mesma coisa também, ele tinha dor de cabeça, às vezes por treinar muito, uma coisa normal, treinava muito, trabalhava muito, às vezes tinha uma dor de cabeça, e aí na medicação dele, que foi passada por médico inclusive, ele estava tomando uma substância sem saber que fazia o cérebro inchar. Então isso acabou levando ele a falecer, e a gente pode considerar isso mais um acidente, né, que foi muito bom para o sistema. Se você parar para pensar, meu caro irmão, você vai dizer assim, mas já vi, o que é que Hollywood ganhava, né, em Bruce Lee deixar de viver, esse tipo de coisa? Bom, meus caros irmãos, você sabe, se você prestar atenção, se você já acompanha os nossos vídeos, você sabe que a elite, ela domina a mente das pessoas a partir da grande mídia. E a grande mídia, uma das principais ferramentas da grande mídia, são os filmes, são as séries, são os desenhos animados, mas principalmente falando da década de 70, 80, eram os filmes. As pessoas se vestiam como eles, as pessoas queriam os produtos que apareciam naqueles filmes, inclusive era muito caro, só grandes marcas mesmo conseguiam fazer isso, colocar o principal ali, o artista principal, usando tal carro, usando tal roupa, fumando, inclusive os filmes mais antigos eles fumavam, né, e divulgavam as marcas do cigarro. Então dessa forma, inclusive, foi que eles conseguiram fazer a humanidade se viciar no fumo. Foi mostrando isso em filmes, os grandes artistas. Depois, quando os médicos, depois de muita luta, conseguiram provar, e mesmo assim não foi uma prova concreta, até porque você vê que o cigarro ele é comercializado até hoje, apesar do mal já constatado que está ali. Mas como a indústria do tabaco, né, ela mesmo patrocina os testes dos laboratórios, então fica difícil. Sempre existe um estudo controverso que não, olha, o fumo faz bem. Se você assistir o filme que eu já indiquei aqui algumas vezes, se chama Obrigado por Fumar. Ele mostra lá a manipulação que eles fizeram para continuar, né, no comércio até hoje. Perderam força, mas continuam ainda ganhando muito dinheiro e às custas do vício das pessoas e da doença das pessoas. É muito triste isso. E você passando o olho na história, acompanhando inclusive os nossos vídeos, onde a gente mostra isso mais claramente com detalhes, você vai ver que os heróis americanos, que você vê aí como os Marvel, os DC Comics, todos esses heróis, né, que passam essa ideia de os americanos salvando o mundo o tempo todo, sempre os mocinhos, sempre os heróis. Você não vê pessoas de outras nacionalidades ali, dificilmente você vê. Quando vê um heróizinho meia boca, nunca é um dos principais. Os principais são todos americanos, não é? O Superman, mora lá nos Estados Unidos, o Batman, tudo lá na América, para passar essa ideia para as pessoas
que eles são os mocinhos, quando na verdade, eu já disse para vocês aqui, os fatos históricos mostram justamente o contrário. Nenhum país invadiu e atacou tanto como os Estados Unidos. Mas enfim, eu não vou entrar nem nessa questão aqui, porque senão o vídeo será bloqueado, como outros aqui já foram, onde a gente entrou mais a fundo nesse assunto. Mas o fato é que a indústria americana de personagem, ela só vive até hoje, não porque sejam de fato um sucesso. Existem pessoas que gostam, existe. Mas eles sobrevivem até hoje. Você vê outras séries de grande sucesso aí, desenhos japoneses que pararam, né? Que não importa o sucesso que fizeram, mas chegou um tempo que para. Tudo é assim. Mas esses heróis já atravessam décadas e décadas aí e talvez nunca acabem, justamente porque transformaram eles em patrimônio cultural deles lá. Então o governo dá dinheiro lá, tira dos impostos dos cidadãos, dos impostos que é pago, né? Esses lucros que eles levam daqui, inclusive, que a gente vive devendo uma dívida aí que a gente não sabe nem do que paga. Todos os países acabam financiando essa indústria aí dos quadrinhos, porque é uma grande ferramenta deles de manipulação, de passar essa boa imagem para as pessoas. E saindo do desenho, né, e indo pro cinema, você vê que os artistas americanos, né, o Rambo, o Sylvester Stallone, o Arnold Schwarzenegger, o Chuck Norris, inclusive tinha aqueles memes, né, não, Chuck Norris é invencível e tal, e sempre tinha uma pessoa que lembrava do filme que ele fez com o Bruce Lee, onde ele levou um cacete dos grandes, né? Eu vou até mostrar uma ceninha aí, inclusive é um absurdo, família, a gente não pode mostrar mais nada aqui, enquanto eu tô falando você tá vendo aí, que eu não vou nem dar ênfase a isso, porque senão também eles bloqueiam. Eu sei que pessoas podem até achar estranho dizer, Davi, mas eu já vi essas cenas em outros canais e eles não tiveram problema. Pois é, meu caro irmão, mas eles não falam o que a gente fala aqui. Eu percebi isso há muito tempo. Vídeos aqui, inclusive, falando de tecnologia. Nossa, foi censurado pelos criadores, os donos, né, das imagens. Eles liberaram para todo mundo, mas o nosso canal não pode mostrar. Por quê? Porque a gente mostra um ponto de vista que eles não querem. A gente mostra uma realidade que está ali, está oculta. Não é mentira. Porque se fosse mentira, eles me processavam. É uma verdade. Mas eles não querem que sejam ditas. Está ali, mas está sublinamente, está oculta. Então o nosso trabalho aqui é mostrar isso para vocês. Então eles não gostam. Nesse filme aí de Bruce Lee, mostra como Bruce Lee era grande na época. Embora os americanos tentassem colocar lá os seus artistas, o Steve McQueen, o Chuck Norris e outros, as pessoas quando falavam de artes marciais só queriam saber de Bruce Lee. Bruce Lee era um cara verdadeiramente patriota. Era aquele cara que não aceitava como o mundo taxava ele. Eu falei uma vez aqui a vocês de Whindersson Nunes, que as pessoas disseram, Davi, você não admira o Whindersson Nunes? Cara, eu fico feliz por ele ter o que tem, eu fico feliz quando eu vejo um cara humilde, né, sair lá de baixo e conseguir vencer na vida, mas o fato é que o cara é mais do mesmo. Você pega um nordestino, e para essa grande mídia podre que está aí, o nordestino só serve para contar piada e fazer serviços braçais. Vocês lembram daquele personagem que zoava muito com o nordestino, embora fosse discreto, que era do Zorra Total, o Severino, né? Severino, que é um nome típico nordestino. E era aquele cara ali, todo machista e tal, mas que bastava dar um dinheirinho, dar uma vantagem a ele, que ele abria mão dos seus princípios. Que era o Severino, era um cara totalmente corrupto e ridículo. Quem não lembra? O cara crachá, né? Tava ali só pro cara crachá, uma profissão simples. Mas aí, quando dizia, olha, você vai fazer tal papel, ele vinha com preconceito, era um personagem preconceituoso. E depois, assim que ele via lá a mulher bonita, que ele ia tirar uma casquinha, aí ele já, não. Aí minha mãe disse que eu tinha cara disso desde pequenininho. Vocês devem lembrar disso. Vamos ver só um pedacinho pra gente relembrar aí. Ô, diretor, cadê o periscópio que ia baixar aqui? Vou chamar o quebra-galho! Severino! Severino! Encolhe e estica. Doutor, isso é uma bichona! É a bichona dos 7 mares. Doutor, isso é uma coisa horrorosa. Eu tô fora! Então, diretor, cadê o periscópio que eu vou segurar? É ela que vai pegar no periscópio? Sou eu. Helena Louro. Mas você falou que estava fora. Eu tava lá fora porque eu vim correndo para tomar distância, para vir correndo e mergulhar nesse papel aqui. Então a maioria das pessoas, elas não percebem essa realidade. Então quando vem a gente aqui e fala, os donos, detentores dos direitos autorais, que liberam para várias análises aí, vários vídeos, mostram, sempre elogiando, olha como era bom, olha como era engraçado, né? Quando faz esse tipo de trabalho eles não se importam, mas quando a gente mostra essa realidade que está aí, eles não podem me processar, porque isso é um fato, e eu, do jeito que eu estou dizendo aqui para vocês, eu diria na frente de qualquer juiz. Então tira do ar, corre, tira do ar. Esse Davi tá falando demais, tem que apagar o canal dele, a ideia é essa. É por isso que a gente tá no terceiro e eu já disse, se o canal caiu, não farei mais, vou fazer outro tipo de trabalho, e me perdoe as pessoas que não concordam com isso, mas eu não farei mais esse tipo de trabalho. Eu tô na última tentativa mesmo, para mim já chega, são 6 anos aí de história,
e na hora que cair, caiu. E eu acho que isso não vai demorar muito, infelizmente. E tenho me preparado, inclusive, para isso. Mas continuando aqui, meus caros irmãos, essa é a ideia que eles têm de vários tipos de pessoas. Eles não respeitam as pessoas como elas são. Eles criam padrões e olha, nordestino tem que ser isso, fulano tem que ser isso. E da mesma forma acontecia com os chineses. Chinês só servia para vender macarrão e fazer piada com eles também. Quando o Bruce Lee foi a um cinema, que ele viajou para a América, ele chegou lá no cinema, que ele foi ver um filme, como os chineses eram retratados em filmes, não é? Ele foi ver um grande ator, né, consagrado do país dele, lá nos Estados Unidos. Naquele tempo não tinha internet, então era difícil de você ter acesso. Mas quando ele chegou lá, aquele doido para ver, né, como é que fulano tá se saindo daqui, como é que esse grande ator da nossa terra tá se saindo daqui. Ele entra no cinema e o cara tava sendo ridicularizado. O cara fazia um papel de corno, fazia um papel de idiota, e todo mundo rindo da cara dele ali, né, forçando os sotaques, inclusive chineses. E aí, Bruce Lee, no meio de todo mundo ali, o pessoal rindo, né, caindo na gargalhada, inclusive amigos dele rindo. E ele olha pra todo mundo e ele começa a chorar, cara, porque ele se sentiu humilhado vendo aquilo ali, vendo o povo dele sendo retratado daquele jeito. Porque é o que eu digo a você, a gente precisa separar, meu caro irmão. O governo da China é um lixo? É, mas o povo não. O povo sofre tanto quanto nós aqui. É preciso a gente saber separar essas coisas. Agora, infelizmente, hoje existe um extremismo que as pessoas já começam a colocar todo mundo na mesma panela, quando os caras estão sofrendo tanto quanto nós aqui, com o governo comunista como eles têm lá, infelizmente. Mas o Bruce Lee, quando viu aquilo ali, ele começou a chorar. E aí, ele que já era um jovem voltado para as artes marciais, se aperfeiçoou mesmo e começou a fazer os filmes com cenas de combates reais. E aí, o que é que acontece? O cara estoura. Falava em filme de artes marciais, essa palavra, inclusive, artista de artes marciais vem daí. O cara era artista, mas com artes marciais, cenas reais de combate. A ideia dele era fazer isso. E o Bruce Lee começou a ficar muito famoso. E ele não aceitava, diferente de outros, de um Jack Chan, que me perdoe os fãs do cara, mas não se compara ao Bruce Lee em nada. Pode ser habilidoso também, mas é um cara que se submete. Se você pagar ele, ele faz um papel lá que mandar, ele fica sendo coadjuvante. E Bruce Lee não aceitava isso. Então, quando ele recebia a proposta de grandes atores americanos que estavam em ascensão ali, um deles, Chuck Norris, não, olha, vamos fazer um filme aqui pra tu ser o número 2. Ele, não, aqui eu sou o número 1 e acabou. Se quiser participar do meu filme, eu te contrato. E aí, devido à grande fama deles, os caras não tinham outra escolha, tinha que fazer do jeito que ele queria. Então vamos lá. E isso Hollywood nunca perdoou. É por isso que eu disse a vocês, eu não tô acusando nada aqui, mas eu tenho certeza que essa substância que tinha lá no medicamento dele para dor de cabeça, que fez o cérebro dele inchar, não aconteceu por acaso. Agora ninguém toca nesse assunto, não se fala, porque você sabe, é uma indústria milionária. Ninguém vai falar contra os donos do mundo, né, meus caros irmãos? Só a gente aqui que não tem muito a perder mesmo, então a gente fala, mas paga um alto custo por isso. Você vê aí como o canal é boicotado, você vê como os próprios inscritos não recebem notificação, os vídeos não são recomendados para as pessoas que estão acessando o YouTube. É assim que acontece, mas nem por isso a gente deixa de falar. A gente sabia que ia ser assim desde o começo, eu não comecei canal ontem, eu sei que seria assim. Mas Bruce Lee, por ser quem era, até os dias de hoje, né, apesar de ter acontecido esse acidente com ele e com o filho, né, conseguiram fazer isso, eliminar os dois, na flor da idade, na hora que estavam em melhor momento em suas carreiras, né, os dois perdem a vida com toda a saúde. Aí, mesmo assim, passado tanto tempo, as pessoas ainda lembram, olha, filme de verdade eram os de Bruce Lee. É claro que essa juventude de hoje talvez não dê muito valor, mas a gente ainda, a geração Coca-Cola, vamos dizer assim, né, que é diferente da geração Todinho e da geração Nutella, a gente ainda diz, olha, quando eu quero ver um filme de artes marciais de verdade, eu ainda prefiro Bruce Lee, por mais antigo que sejam os filmes. Quando a gente começa a ver o cara lutando ali, quando vê as cenas que ele fazia, a gente esquece que o filme é tão antigo. Isso é fato, né? Quem concorda comigo já vai deixando o like aí. E aí, por conta disso mesmo, assim, sempre que podem, Hollywood faz questão de jogar um pouquinho de lama na história do cara. E aí você vai ver aqui comigo, eu nem sei se eu vou conseguir passar todo, família. Eu vou colocar o mais ruim possível, o mais borrado possível, o áudio pior que a gente conseguir aqui, só pra você ver mesmo como esses caras são canalhas. Onde eles fazem um filme, né, em 1990, mostrando que os atores que contracenavam com Bruce Lee querendo passar essa ideia, né, tinham que amenizar pra não quebrar ele na porrada, mostrar o oposto do que a gente sabe, né? Não era todo mundo que conseguia contracenar com ele. E aqui eles querem passar a ideia contrária, que não, os atores americanos, fortões, os melhores do mundo, tinham que aliviar com ele, porque você vê aqui o preconceito nesse filme, porque ele é chinês, ele é pequeno, né, tem a boca muito grande, ele fala até isso aqui no filme,
e eles tinham que aliviar pra ele. Mas veja só, vamos ver essa cena ridícula de Hollywood. Eu admiro o Cassius Clay muito. O que eu admiro é que no esporte dele há elementos de combate real. Quando Cassius Clay encontra Sonny Liston no ringue, não são dois Você atletas vê que o cara é igualzinho a Bruce Lee, né? Tá todo caracterizado como ele. Na hora. Se não bate no outro, ele mata você. Isso vai além do esporte. Vai além do wide world of sport, sabem? São dois guerreiros travando combate. Isso eu admiro. Nos torneios de artes marciais, não deixam lutar desse jeito. É muito frustrante. Você é na frente do oponente querendo partir pra cima dele. Mas não pode. Então tem que fazer uma versão teatrinho água com açúcar. Cassius Clay, Sonny Liston, Joey Lewis. O boxeador negro, não o cuzão branquelo do kickboxing. Eles fazem o que tem que fazer para vencer. Eles liberam o quanto de garra for necessário para derrotar o oponente. E nos torneios de artes marciais eu faço o mesmo que eles fazem para vencer. Eu libero todo o meu poder. Eu mato pessoas. Se lutasse contra o Cassius Clay, quem ganharia? Não, isso nunca aconteceria. Mas se acontecesse, como seria? Ele sairia aleijado. Você aí, qual é o seu nome? O meu? É, o seu. Meu nome é Cliff. Eu sou o dublê do Rick Dalton. Um dublê? É. Você até que é bonito pra um dublê. É, todo mundo fala isso. Me diga, eu falei alguma coisa engraçada, dublê? É, falou sim. Qual é a graça? Olha, amigo, eu não quero problema. Eu só tô aqui pra trabalhar. Mas você riu do que eu disse. Sendo que eu não disse nada engraçado. Então o que você achou tão engraçado? Eu acho que você... Você é um homem pequeno com a boca grande e um ego frágil. E eu acho que devia ter vergonha de sequer sugerir que seria mais do que uma manchinha de sujeira no calção do Cassius Clay. Olha, irmão. É você quem tem a boca grande. Eu teria o enorme prazer em calar, ainda mais na frente de todos os meus amigos. As minhas mãos são registradas como armas letais. Quer dizer que se nós dois brigarmos e eu matar você sem querer, eu vou para a cadeia. Qualquer um que mate alguém sem querer numa briga vai pra cadeia. O nome disso é homicídio. Eu acho que essa conversa fiada de armas letais é pura desculpa pro pé de valsa nunca ter que brigar de verdade. Tudo bem. Que tal uma competição amistosa? 6 socos na cara? Melhor de 3? Quem derruba o outro primeiro? Ninguém tenta machucar ninguém, é só fazer o outro cair de bunda. Eu acho uma ótima ideia, gato. Olha, Bruce, o cara é bem famoso. Esse cara? Por quê? A tua mulher se safou. Esse cara? Esse cara. Nada mal, gato. Faz de novo. É de dar nojo como é que eles retratam o cara, né? Uma pessoa que foi tão marcante para os filmes de ação, para os filmes de artes marciais, e ele de repente é retratado dessa maneira. Então é isso que é Hollywood, né? Não interessa o tempo que passou, os caras são altamente vingativos e não esquece a humilhação que Bruce Lee fez eles passar e fez os atores deles passar. Então por isso é que eu acho que os caras se livraram dele da forma como fizeram. E se você quer saber detalhes disso, a gente preparou um verdadeiro dossiê mostrando detalhes de como isso pode ter sido feito e da história do próprio Bruce Lee no nosso vídeo, no nosso primeiro canal, que ainda se encontra no ar. Esse vídeo que você está vendo aí, eu recomendo que você assista. Ele já conta com mais de 3 milhões e é um vídeo que vale a pena você assistir. Vídeo daqueles que a gente hoje não pode fazer mais. Só por eu ter colocado essas imagenzinhas aí, esse trecho inclusive está em diversos canais, deve ter mais de 1.500 canais usando essas mesmas imagenzinhas, fazendo análise, comentando e tal, e simplesmente não cai. Aqui eu coloquei, né, embacei, mudei a frequência da voz, mas mesmo assim ainda corre o risco. Então se esse vídeo desaparecer amanhã, você já sabe o que aconteceu. Mas enfim, meus caros irmãos, é isso que acontece com quem peita o sistema. Mas embora às vezes aconteça o que aconteceu, né, ainda assim fica a história. E aqueles que estão verdadeiramente despertos conseguem perceber isso e sentir cada vez mais nojo desse sistema podre que está aí instalado. Então, meus caros irmãos, quando eu falar aí, inclusive falando aí desses
dessas celebridades de hoje, né, como o Whindersson Nunes, como uma Anitta, por exemplo, né, que só fica ali também mostrando a bunda e tal, é mais do mesmo, família. Se você tem talento, né, que isso também é preciso ter, não estou dizendo que nenhum dos dois não tem, é claro que eles têm muito talento, né, por isso mesmo fazem o sucesso que faz, mas eles não batem de frente com o sistema, eles vão pela correnteza, então fica mais fácil do que uma pessoa que vai totalmente contra o que está aí, não é? É o caso do Bruce Lee, embora extremamente talentoso, embora conseguiu as oportunidades na vida, ainda assim o sistema consegue dar uma maneira mesmo que suja de derrubar a pessoa. Então, meu caro irmão, eu peço que você passe esse vídeo aí adiante, a gente vai ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!